Olá, pessoal, como vocês estão, né? Espero que vocês estejam bem. Então, vamos lá. Tenha todo mundo aí uma boa noite, uma boa tarde, né? Um bom dia, né? E vamos lá. Primeiramente, quero que vocês não se esqueçam que vocês no final da aula, né, tem aí umas perguntinhas para estar respondendo também, né? Então, não esqueçam de no final da aula fazer ali o questionário, certo? Então, vamos lá. Hoje o tema da nossa aula é sistema endócrino, né? E o que é o sistema endócrino? Então, o sistema endócrino ele é um conjunto de órgãos, né, que apresentam como atividade característica, né, a produção aí de secreções denominadas como hormônios, né, que são lançadas na corrente sanguínea e vai atuar aí em outra parte do organismo, né, controlando e auxiliando aí na função, né? Então, o que é o sistema endócrino? São glândulas, né, que mandam aí para fora aí para o organismo hormônios, né, que liberam hormônios para o nosso organismo para ter as funções do nosso organismo. Então, esse é o nosso sistema endócrino. Quais são os órgãos, né, que fazem parte do sistema endócrino? Então, são as glândulas, né, os órgãos que fazem parte do sistema endócrino são as glândulas, né? E elas podem ser endócrinas, exócrinas ou mistas. Endócrinas, pessoal, são aquelas que envolvem, né, que mandam hormônio para dentro do nosso corpo. Exócrinas que mandam para fora do nosso corpo e mista que fazem aí esses dois tipos de função, tanto, né, endócrina quanto a parte exócrina. Então, vamos lá. Então, dividir aí, né, para vocês entenderem. Então, a gente tem as glândulas exócrinas, que lançam aí, né, foi o que eu disse, produtos de secreção no meio externo. E a gente tem glândulas endócrinas, né, que lançam hormônios, né, de secreção nos vasos sanguíneos, ou seja, dentro do nosso organismo. Glândulas anfícrinas ou mistas, né, que tem aí essas duas funções, tanto as funções de glândulas exócrinas quanto função de glândula endócrina. Então, se eu pôr, por exemplo, lá na questão, né, falem para mim qual é o nome da glândula que lança produto de excreção no meio externo. Então, são glândulas exócrinas. Falem para mim qual tipo de glândula que lança produto nos vasos sanguíneos. Ou seja, é a endócrina, certo? Então, as glândulas endócrinas, né, inclui, por exemplo, as glândulas sudoríparas, que é a glândula do suor, né? Então, a glândula do suor libera aí na nossa derme, né, na nossa pele, o suor, e o suor, ele vem aí, qual que é a função, né, do nosso suor? A função do nosso suor é abaixar a nossa temperatura. Então, por exemplo, eu estou praticando exercício, né? Então, eu estou correndo, estou praticando exercício. A minha pele fica quente, né? O meu corpo fica quente porque os meus vasos sanguíneos se dilatam, né? Então, aí ele tem um aumento na temperatura. E aí, a glândula sudorípara, que é uma glândula exócrina, libera, né, o suor, né? Que é como se fosse aí um líquido, né, que vem aí na nossa pele para abaixar a temperatura da nossa pele que está muito quente, né? Então, as glândulas sudoríparas segregam. O que é segregam? Eliminam, tá? Ou soltam o suor. As glândulas sebáceas, que segregam gorduras. As glândulas salivares, né, que secretam essa nossa saliva, né, que a gente tem aí nossa saliva. As glândulas biliares, o pâncreas, que secreta enzimas digestivas, as glândulas mamárias, por exemplo, que secretam o leite materno, né? As glândulas da mucosa, que secretam aí, por exemplo, lubrificação, né, da nossa vagina ou de outros órgãos. O fígado e muitas outras aí que a gente classifica, né, como glândulas exócrinas. Vou dar um tempinho aí para vocês estarem respondendo. Perdão, respondendo não, copiando. Então, vamos lá.
E as glândulas mistas, né, conhecida também como aficrinas, que são endócrinas e exócrinas, que são mistas, que estão lá dentro do pâncreas, dentro do fígado, dentro dos nossos dos testículos dos homens e dentro dos ovários das mulheres. Então, aqui os locais, né, onde estão as nossas glândulas, né, no hipotálamo, na hipófise, na paratireoide, né, na tireoide, glândulas adrenais aí, ó, que liberam adrenalina, pâncreas, ovário na mulher e o testículo nos homens. Então, esses são os locais que a gente tem as nossas principais glândulas aí, tá? Que eliminam, secretam esses tipos de hormônio. Então, vamos lá. Então, o sistema endócrino, ele é responsável, né, pelo controle das atividades metabólicas no organismo. Ele atua no longo prazo através de sinais químicos executados por substâncias denominadas como hormônios. Então, aí, ó, o vaso sanguíneo, né? Então, tem as células aí, a célula-alvos, né, onde ele vai entrar. Então, o sistema endócrino, ele é responsável por todo esse controle, né, de enviar os hormônios para a corrente sanguínea para ter a sua função. Então, substâncias químicas que transferem informações e instruções entre as células em animais e plantas. Também são chamadas de mensageiros químicos do corpo ou hormônios, que regulam o crescimento, o desenvolvimento, controlam a função dos tecidos, auxiliam nas funções reprodutoras e regulam o metabolismo. Diferentemente das informações enviadas, né, pelo sistema nervoso, os hormônios são mais vagarosos e seus efeitos mantêm-se por um período longo de tempo, tá? Então, isso é um hormônio, é uma substância química, tá? Que envolve aí, né, transfere informações por todas as células, sendo as células de animais e plantas. Deixar um tempinho para vocês copiarem. Então, o que é hormônio? Se eu perguntar, né? Então, hormônios são substâncias químicas que transferem informações e instruções entre as células. Vamos lá, esperar mais um minutinho para vocês acabarem de copiar, né? Sobre os hormônios. Vamos lá. E aí aqui nós temos o nosso pâncreas, né? Então, ó, vamos lá. Aqui é a porção exócrina, né, da glândula exócrina. Aqui é a porção endócrina. Então, tem as ilhotas de Langerhans, que liberam glucagon e insulina, né? Que a gente vai falar sobre eles, sobre o glucagon e a insulina. Então, o pâncreas, ele elimina aí, né? O glucagon, o hormônio glucagon e o hormônio da insulina. Então, é através do pâncreas que é liberado esses dois tipos de hormônio. Então, aí tem uma glândula mista, né? Que tem aí, ó, tá vendo? O ducto excretor.
que é uma parte exócrina, e as ilhotas pancreatíticas, que são as partes endócrinas. Ou seja, libera para a corrente sanguínea, né? E também elimina aí para dentro do corpo. Principais glândulas endócrinas, né? A tireoide, paratireoide, suprarrenais, hipófises, testículos e ovários. Então, vamos falar da tireoide, né? Então, a tireoide, ela é localizada aí na parte da frente da traqueia, na região inferior do pescoço, né? Que é uma borboletinha, né? Que a gente fala que ela é uma borboleta, né? A tireoide, ó, tá vendo ela? Ela vem aqui, né? E tem esse outro lado. Então, às vezes a gente vê as pessoas falando assim, eu tenho tireoide. Gente, todo mundo tem tireoide, tá? Todo mundo tem que ter tireoide, porque a tireoide é uma glândula que elimina aí hormônio de crescimento, por exemplo, entre outros hormônios, tá? Então, a tireoide, por exemplo, todo mundo tem que ter. Então, por exemplo, não, eu tenho um problema na tireoide. Beleza? Que a gente vai ver esses problemas relacionados à tireoide. Agora, tireoide, todo paciente tem, tá? Então, todo paciente tem aí tireoide. Então, o que ela elimina? Então, a tireoide, né? Ela elimina a tiroxina T4, que altera a intensidade aí. Então, qual que é a função da tireoide, né? Altera a intensidade do metabolismo, né? Produz vasodilatação, aumento da frequência cardíaca, aumenta a atividade do sistema nervoso e a motilidade do tubo digestivo. E também elimina a triodotironina, que é a T3, que é formada em menor quantidade e exerce o mesmo efeito que a tiroxina, porém sua ação é mais rápida, né? Tem ação aí também de crescimento, também, né? Da tireoide também ali ajuda no crescimento. E aí nós temos anormalidades, por exemplo, o hipotireoidismo. O que é? Então, a gente tem o hipotireoidismo, né? E a hipertireoidismo, tá? Então, a gente vai falar dos dois. Tanto do hipotireoidismo, que é a baixa quantidade da atividade da tireoide, diminuindo a produção de T3 e T4, tá? Isso geralmente acontece por deficiência de iodo na alimentação. Então, a paciente não se alimenta ali de iodo, não faz. Então, essa baixa de iodo pode causar uma hipotireoidismo. E pode causar cansaço, depressão, tá? Então, a hipotireoidismo pode causar depressão, pele ressecada, anemia, perda de apetite, obesidade e aumento do volume da tireoide, como inchaço, tá? Aí, eu vou passar aqui rapidinho pela hipertireoidismo, que qual é a diferença? Às vezes a gente acha, o paciente tem tireoide. Ter tireoide todo mundo tem. O paciente tem ali, então, um problema na tireoide, todo mundo que tem problema na tireoide vai ser gordo. Não. Somente quem tem hipotireoidismo que tem um sobrepeso. Tá vendo? Que tem obesidade, tá? Então, quem tem hipotireoidismo tem aumento de peso. Quem tem hipertireoidismo tem perca de peso, tá? Então, hipotireoidismo tem ganho de peso, obesidade, e a hipertireoidismo tem perda de peso. Então, nem todo mundo que tem problema na tireoide vai ter sobrepeso, tá? E às vezes a gente acha, né, que todo mundo vai ter aí sobrepeso. E aí, o que é a hipertireoidismo? Então, alta de atividade da tireoide, aumento da produção T3 e T4, causa agitação e taquicardia, tá? Então, pode causar agitação, excesso de sudorese e calor, insônia, a paciente não consegue dormir, perda de peso e exoftalmia, que é essas partes assim nos olhos. Então, parece que os olhos estão infeccionados, tem uma infecção nos olhos que é própria aí, né, de uma hipertireoidismo. Pessoal, tem uma que eu não coloquei aqui, que ela é tanto hipo como hiper, que depende do estímulo, tá? Ela é genética, então o paciente nasce com esse tipo de tireoide, que ela pode ser tanto hipo quanto hiper. Porém, ela é rara, mas pode acontecer, né? Que depende aí
do tempo, depende do como está o psicológico do paciente, pode ter essa hipertiroidismo quanto hipotiroidismo, pode ter as duas, tá? Que é por uma causa genética. A paratireoide, né? Que é uma glândula aí, cartilagem glicoide, glândula da tireoide, e as paratireoides. O hormônio da paratireoide intervém na regulamentação do metabolismo do cálcio, ou seja, garante aí o controle do equilíbrio, né? Fósforo dos ossos, sangues e rins. Então, o paciente que tem um problema aí pode ter baixa calcificação, quebrar fácil os ossos, né? O paratormônio promove a retirada de sais de cálcio dos ossos, restabelecimento de sua taxa normal no sangue. A insuficiência desse hormônio pode acontecer causas, que eu estou falando, de contrações musculares. O excesso já pode provocar, por exemplo, uma descalcificação acentuada nos dentes e nos ossos. Então, a gente vai para a próxima, tá? Falando aí das próximas glândulas.